Eu vou, nessa oportunidade, fazer com você uma revisão do conteúdo de Química e certamente isso vai ser muito útil para quando você for se aprofundar nos tópicos que você está trabalhando na sua apostila 2. Eu vou fazer uma viagem desde o início para que a gente possa se situar de maneira mais tranquila possível. Primeira coisa que eu vou lembrar para você é a constituição do átomo. O átomo ele é dividido em duas partes distintas, o núcleo e a eletrosfera. E o átomo possui três partículas diferentes. No núcleo nós encontramos o próton e o nêutron, enquanto que na eletrosfera nós encontramos apenas o elétron. Essas partículas, próton, nêutron e elétron, possuem características importantes que você precisa conhecer. Quais são essas características, Jonas? Massa e carga. Você precisa fazer a característica de cada uma delas para poder entender qual é o funcionamento que a gente tem no entendimento dos modelos atômicos, na distribuição eletrônica, no uso do diagrama do Linus-Pauling, etc. Estou aqui separando para você lembrar comigo. Quando eu falo em prótons, meus amigos, próton tem massa, a gente diz que a massa dele é 1, assim como o nêutron também tem. Já o elétron, ele tem uma massa muito pequena, a gente até despreza, mas para aqueles que querem saber uma relação entre ele e a do próton, aproximadamente 1840 vezes menor. Os prótons possuem carga positiva, os nêutrons não têm carga e os elétrons têm cargas negativas. Então, para começo de conversa, o átomo é uma estrutura formadora da matéria, é subdividida em duas partes. O núcleo, onde você tem os prótons e os nêutrons, e a eletrosfera, onde circulam em órbitas definidas os elétrons. Estas partículas têm como características: os prótons possuem massa e carga positiva, nêutron não possui carga, mas tem massa, e o elétron possui uma massa muito pequena e carga menos 1, ou seja, carga negativa. Quando nós nos deparamos com esse tipo de informação, vai nos passar em mente a tentativa do homem explicar o funcionamento, explicar os mistérios envolvendo a matéria. E aí nós vamos estar diante de quê? Dos modelos atômicos. Nós tivemos vários modelos atômicos na história da humanidade. Dentre eles, nós podemos citar o modelo de Dalton. Foi que o Dalton nos ensinou. Dalton ensinou, na sua concepção, de que a matéria era constituída por pequenas partículas indestrutíveis, maciças e indivisíveis, que eram os átomos. Inclusive, a gente faz uma comparação com a bola de bilhar. Dalton não se preocupava com o conceito ou com o aspecto de energia. Ele só se preocupava com massa. O átomo era estrutura indestrutível, maciça e indivisível. Depois aparece para nós os estudos de Thomson. Thomson acrescenta ao conhecimento da comunidade científica que as estruturas do átomo possuíam e eram dotadas de cargas elétricas. Thomson imaginou o átomo como sendo uma estrutura maciça, carregada positivamente, com algumas partículas elétricas negativas distribuídas em sua superfície, mas se assemelhando com o que a gente conhece no estudo da química, com pudim e passas. Logo depois, tivemos o advento da experiência de Rutherford. Rutherford foi um químico que utilizou radioatividade e aplicou raios catódicos, em uma lâmina de ouro. E ele percebeu que a maioria dos raios passavam e não sofriam desvio. Alguns raios desviavam e outros voltavam. E ele concluiu algumas coisas que são importantes para nós. Dentre elas, existe um grande espaço vazio no átomo, e isso é verdade. Existe uma área central no átomo pequena que tem massa, isso é verdade. Essa massa, no centro da estrutura do átomo, ela é carregada positivamente. Também está certo. Essas contribuições foram do cientista Rutherford. Depois do Rutherford, a gente tem o advento de estudo do químico Niels Bohr. Bohr traz para a gente uma concepção interessantíssima, mostrando-nos os níveis de energia, ou seja, mostrando-nos a capacidade de analisar o átomo através de quantidade de energia. E ele dizia assim: os elétrons giram em órbitas bem definidas,
órbitas essas circulares ao redor do núcleo, que possuem também como característica uma quantidade de energia semelhante. Essas órbitas ou níveis distintos de energia, ele denominou de estruturas KLMNOPQ, que são os níveis. Depois, ele comparou o sistema solar com o átomo, como se o Sol fosse o núcleo e os elétrons fossem os planetas orbitando ao redor do Sol. Então, essa concepção muito interessante veio de Bohr. Só que ela teve uma retificação. O cientista chamado Sommerfeld traz para Bohr um alerta. As órbitas não eram perfeitamente circulares. Sommerfeld traz para nós que as órbitas eram elípticas. Isso lembra muito o estudo, sabe quem? De Johann Kepler, quando ele modifica a concepção de órbitas esféricas do modelo heliocêntrico de Nicolau Copérnico e traz para nós o entendimento das órbitas elípticas. Bom, isso aqui é o primeiro passo que a gente tem para dar para entender esse estudo de química mais tocante aos modelos atômicos. É importante também a gente citar aqui, e vamos começar a falar com muita riqueza de detalhe, o trabalho de um químico chamado Linus Pauling. Preste atenção. Linus Pauling trouxe para nós um diagrama que distribui todos os elétrons em níveis ou subníveis de energia. Esse diagrama ele é um instrumento poderosíssimo no nosso estudo. E eu vou lhe ensinar um macete aqui para vocês construírem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coloca o 7 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Na primeira coluna coloque S, na segunda P, na terceira D e na quarta F. Isso aqui vai permitir a construção do diagrama. Nossa, só isso? Somente isso. Lembrando que os níveis de energia são representados por letras maiúsculas. Os nossos níveis de energia são K, L, M, N, O, P e Q. Os subníveis, ou seja, aquelas estruturas que estão dentro dos níveis, são S, P, D, F. Vamos construir o diagrama juntos. O diagrama de Linus Pauling ele é construído do jeito que eu coloquei aqui para você. Fazer uma coluna do 1 ao 7, depois 2 ao 7, 3 ao 6, 4 ao 5. Só isso, só amigos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6. 4, 5. O que foi que nós fizemos? Nós escrevemos os números. Esses números aqui, é bom a gente deixar bem certinho para não ter dificuldade na hora de riscar. Esses números são os níveis de energia. Em cada um deles, você vai colocar a letra correspondente que eu coloquei aqui. S na primeira coluna. P na segunda coluna. D na terceira coluna e F na quarta coluna. Os subníveis têm uma quantidade mínima máxima de energia. O S comporta até 2, o P até 6, o D até 10 e o F até 14 elétrons. Você pode até ter menos, não pode ter mais. E como é que a gente constrói esse diagrama? O diagrama de Linus Pauling é construído por diagonais. Você vem de cima para baixo, tá vendo? A ordem de energia seria essa daqui. Deixa eu lhe mostrar aqui para você entender. Essa aqui é uma ordem que a gente chama de ordem crescente. Você sempre começa pelo mesmo lugar. Sempre começa com quem? 1S. Depois viria quem? 2S. Depois, olha aqui, vai traçando as diagonais. Por isso que é importante fazer bem retinho. 2P, 3S. Depois vem quem? 3P, 4S. Depois, Vanks, 3D, 4P, 5S. E por aí vai, amigos. Vai na sequência, tá? 4D, 5P, 6S. E vai até onde? Até o último. Sempre que você for fazer a distribuição eletrônica, obrigatoriamente você tem que fazer isso. De novo, como é que você constrói o diagrama do Linus Pauling?
1 ao 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Depois, coloque S, P, D, F nas respectivas colunas e trace diagonais de cima para baixo. À medida que você for colocando, se você vai traçando, você vai anotando aqui. Essa ordem crescente, ela nunca muda, vai ser sempre essa daí, tá bom? Vanks, por que é que o diagrama do Linus-Pauling é importante? Ele é importante, meus caros amigos, porque os elétrons, eles precisam ser definidos nas suas posições. Os elétrons possuem o que a gente conhece como conjunto de números quânticos. Isso aqui é o que mais os alunos confundem quando não prestam atenção ou quando não tiveram a oportunidade de ter uma aula com riqueza de detalhes. Nós já estudamos isso e eu vou recapitular, porque isso aqui é de extrema importância. O conjunto de números quânticos, ele vai trazer para nós as características de cada elétron que você for trabalhar. Porém, antes disso, é importantíssimo a gente conhecer o trabalho de dois cientistas que eu vou colocar aqui. Rand e Pauli. O que é que eles falaram para nós? Tá? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui para você trabalhar com eles uma estrutura chamada orbital. Eu podia também acrescentar aqui o nome de mais um cientista importante, Heisenberg. Parece nome de cerveja artesanal, né? Heisenberg. O que é que essa galera ajudou a gente? Vamos começar pelo Heisenberg. O Heisenberg falou o seguinte, que é impossível a gente definir com precisão, com certeza, a velocidade e a posição simultaneamente de um elétron. Essa afirmação, tão verdadeira que é, recebeu o nome de princípio da incerteza de Heisenberg. Os elétrons você não pode definir precisão de maneira simultânea a velocidade e a posição que eles se encontram, porque os elétrons são muito sensíveis às variações de energia. Tá? Vanks, onde é que a gente vai encontrar os elétrons? Aqui. Heisenberg disse, olha, a gente não tem certeza de onde eles estão, mas existe uma grande probabilidade de encontrar os elétrons aqui. Ó. A região onde temos maior probabilidade de encontrar o elétron chama-se orbital. Você vai procurar, por exemplo, um elétron que você não sabe exatamente onde é que ele está, a possibilidade maior dele encontrar-se aqui no orbital. Eu já dei um exemplo aqui com vocês, estudantes, com vocês, alunos. Olha, nesse momento de pandemia, nessa situação difícil que o planeta Terra atravessa, mas nós vamos sair, essa situação vai passar. O que é que acontece? Qual é o seu orbital? Qual é a região do espaço onde a gente tem a maior probabilidade de te encontrar? Na tua casa. Bom, pelo menos deveria ser assim. Você deveria estar em casa. Isso aí seria o seu orbital, uma grande probabilidade de te encontrar. Os orbitais podem ser representados ou por círculos ou por quadriláteros, retângulos, quadrados. Normalmente eu uso a segunda opção, tá? Nele a gente vai ter a marcação de elétrons aqui dentro. Estou marcando aqui uma flechinha, que são elétrons. O que é que significa isso, Max? Que cada orbital comporta no máximo 2 elétrons. E onde é que vai entrar o Rand e o Pauli nessa história? Vou falar deles agora. Rand e Pauli trouxeram para nós o seguinte, na hora que nós vamos distribuir os elétrons, nós só podemos dar o segundo elétron para um orbital se todo mundo já tinha recebido o seu. E outra conclusão, eles precisam ter orbitais com spins contrários dos elétrons no seu interior. O que é um spin? Spin seria o movimento de rotação dos elétrons. Fica um elétron girando para o sentido horário e o outro no sentido anti-horário. Vou mostrar isso aqui para você agora na prática. Veja, subnível S, subnível P, subnível D, subnível S. Vamos lá. Quantos elétrons eu disse que o subnível S comporta? No máximo, 2. Quantos elétrons o subnível P comporta? No máximo, 6. E o D? No máximo, 10. E o F? 14. Vamos pensar. Heisenberg falou que os elétrons não tinham como ter registrado simultaneamente velocidade e a sua posição. O Rand e o Pauli trouxeram o que para nós? O princípio da exclusão, tá? Que a gente não poderá deixar de considerar os dois cientistas na hora de estudar isso. Quais são as informações que eu tenho? Muito simples. Quantos elétrons você tem em cada orbital? O orbital tem no máximo 2. Então, se o S tem 2 elétrons,
ele vai precisar de quantos orbitais? Só de um. O P tem quantos elétrons? 6. Ele precisa de quantos orbitais? É como se você tivesse pessoas para ocuparem quartos e cada quarto conseguisse colocar no máximo 2 pessoas. 10 elétrons, você precisa de quantos orbitais? 5. 14 elétrons, você vai precisar de quantos orbitais? 7. Ah, entendi. Tem a ver com a quantidade de elétrons. Cada quadrinho é um orbital, né? E cada orbital comporta 2. Exatamente. Agora vamos raciocinar com o Rand e com o Pauli. O que eles nos ensinaram? Ganhou um elétron? Sim. O próximo, invertido, spin contrário. Como é que ficaria a distribuição aqui? Eu vou fazer a distribuição assim, ó. 1, 2, 3. Depois que todo mundo ganhou o primeiro, é que você vem para colocar o próximo. Tá vendo? Ó, que interessante. O D tem quantos? 10. Ó, como é que você faz aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Depois que todo mundo ganhou o primeiro elétron, o segundo orbital recebe o segundo com spin contrário. 6, 7, 8, 9, 10. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aí você fala assim, mas eu colocar de 2 em 2 não tem problema. Tem problema, sabe por quê? Porque às vezes você recebe um subnível que tem menos elétrons. Você lembra que eu falei para você? Pode acontecer de você ter menos elétrons? Olha aqui, ó. Vamos imaginar o subnível 2P4. Como é que você ia fazer isso? Você ia desenhar quantos elétrons para ele? Você ia desenhar 3 orbitais para distribuir 4 elétrons. Olha aqui como é que ia ficar isso aqui. Veja. 4 elétrons. Como é que você vai fazer? Obedeça ao Rand e obedeça ao Pauli. Olha lá. 1, 2, 3. Depois que todo mundo recebeu o primeiro, aí você vem lá no começo e coloca o outro. Ah, entendi, Vax. Tranquilo? Pois é. Isso aqui vai ser importante porque todas as distribuições eletrônicas passam pelo diagrama Linus-Pauling e todas as identificações dos elétrons passam pelos conjuntos de números quânticos, que eu vou ter que ensinar para vocês. São 4 números quânticos, principal, secundário, magnético e spin. Nós vamos aprender tudo isso hoje, Vax, tudo isso e muito mais. Eu estou aqui no item de número 4, agora eu vou te apresentar o número 5. Olha lá, vamos lá no número 5. Quando a gente fala em distribuição eletrônica, veja só. Eu vou poder aqui te apresentar, eu vou fazer a distribuição dos elétrons em níveis e em subníveis. Vamos dar aqui os exemplos. Ó, vamos imaginar que você tem um elemento X com Z igual a 11. Que você tem um elemento Y com Z igual a 20. Antes, o que é o Z? Z, meus amigos, é número atômico. A tabela periódica, ela respeita a ordem crescente dos números atômicos. São os prótons que você tem ou os elétrons. Veja como é que você deveria proceder. Para você fazer isso aqui, você tinha que usar quem? O diagrama de Linus-Pauling. Aquele diagrama que eu te ensinei agora há pouco. Como é que eu faço o diagrama do Linus-Pauling, Vax? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. S, P, D, F. Aí você vai fazendo as colunas e depois que você monta todas as colunas, você faz o quê? Cruzando com as respectivas diagonais. Neste caso, o que você vai fazer? Você vai colocar 11 elétrons. Você vai fazer o seguinte, quando você começar a distribuir, ó, eu vou apagar aqui, vou construir o diagrama, porque eu quero que você sempre esteja construindo o diagrama para você ficar muito familiarizado com ele. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aqui vai ficar, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, aqui já tem o 2, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Isso aqui é para você saber até onde a linha vai. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6. 4, 5. Quem é a primeira? S.
Quem é a segunda? P. Terceira, T. Quarta, F. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou traçar aqui, ó. Você pega primeiro quem? Um S, 2. Não esqueça disso. S2, P6, D10. 2S, 2. Próximo. 2P, 6. Próximo. 3S. Mas vai contando os elétrons. Quantos já colocou? 2, mais 2, 4, mais 6, 10. Falta quanto para 11? Falta 1. Pronto. Já terminou. Essa aqui é a distribuição em subníveis. Beleza? Oh, é muito fácil, Marcos. É tranquilo. A distribuição em níveis, amigos. Níveis, você vai fazer assim, ó, presta atenção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 representam, respectivamente, a camada K, L, M, N, O, P, Q. É pelo número que você vai se identificar. Ó. Qual é o número que tem aqui? Número 1. 1 é o quê? O K. Quantos elétrons tem aí? 2. Depois vem o L. O L é o 2. Ó. Tem 2 elétrons aqui com mais 6 aqui. Então, se você conta os elétrons, é pelo expoente, isso. 2 mais 6, 8. Depois vem o M. O M é o 3. Quantos elétrons tem lá? Só tem 1. Pronto. Essa aqui é a distribuição em níveis. A química é realmente apaixonante. Se você tiver um pouco de boa vontade com ela, você se apaixona rapidinho. Vamos fazer com 20? Vamos? Aqui. Na mesma sequência. Sempre começa com quem? 1S2. Depois viria quem? 2S2. Depois 2P6. Depois 3S2. Vem quem agora? Olha a linha. Olha a linha que eu estou pegando aqui. Depois do 2P, quem é que vai entrar aqui? 3S2, 3P6. Vamos ver quantos elétrons já colocou? 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, com 18, 20. Depois do 3P vem quem? 4S. Com quantos? Com 2. Parou. Parou porque já colocou 20. Ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Que distribuição é essa? Essa aqui é a distribuição dos subníveis. O K, níveis, é o número 1. Quantos tem lá? 2, Vax. O L é o número 2. Tem quantos? Tem 8, Vax. O M tem quantos? 2 e 6, 8. E o N? O N é o 4, tem 2. Essa aqui é a distribuição em níveis. Olha só, eu já lembrei para você a estrutura do átomo, lembrei para vocês os principais modelos atômicos. Trabalhamos com o diagrama de Linus-Pauling e agora estamos lhe ensinando a distribuir a estrutura dentro de quem? Os níveis e subníveis de energia. Não deixe ficar dúvidas no tocante a isso, porque à medida que a gente vai fazendo as apresentações, tudo vai se tornando mais simples.